Boa tarde. Está começando o Conexões dessa quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Nosso primeiro informativo desse ano. Bom, e lembrando que você pode assistir ao Conexões e a programação da TV UFG toda no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site da TV UFG e no aplicativo. Ele pode ser baixado gratuitamente em celulares com modelo Android. Além disso, você confere o nosso programa simultaneamente no YouTube e no Facebook. Se você quiser ouvir o nosso informativo, pode fazer isso na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Bom, e hoje esse primeiro programa do ano é especial. Nós vamos fazer uma retrospectiva de 2021 e começamos relembrando acontecimentos relevantes do cenário nacional. É claro que nós temos muito para falar sobre a pandemia de Covid-19, que começou em 2020, mas não terminou. Nos primeiros dias de janeiro, a crise sanitária chegou a níveis tão alarmantes em Manaus que a saúde entrou em colapso. Leitos de UTI e enfermaria estavam lotados e o estoque de oxigênio acabou, o que resultou em imagens como essa que você está vendo aqui ao meu lado, de pessoas que tiveram que comprar, arrumar galões de oxigênio de forma particular para os pacientes. O Ministério da Saúde demorou a reagir e, durante uma visita à capital do Amazonas, durante essa crise sanitária, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, indicou mais uma vez a utilização de medicamentos sem comprovação científica para o combate da Covid-19. Mas os primeiros meses do ano também foram marcados pelo início da vacinação contra a Covid. Apesar do presidente dizer que não compraria doses da Coronavac, o imunizante, que foi produzido pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com um laboratório chinês, foi sim o primeiro a ser aplicado no país. 6 milhões de doses iniciais da Coronavac foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. A vacinação teve início pelo primeiro grupo prioritário, que era de trabalhadores da saúde, idosos em asilo, pessoas com deficiência que viviam em instituições e também a população indígena nas aldeias. E mesmo com centenas de milhares de mortos por conta da pandemia de Covid-19, o presidente e os apoiadores dele continuaram a minimizar a gravidade da doença, a negar a ciência e a propagar o uso de medicamentos sem efeitos comprovados contra a Covid. E para investigar atos e omissões do governo federal, foi instaurada em abril a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid. Foram 6 meses de depoimentos e coleta de dados, que apontaram para o negacionismo de membros do governo, para a demora na compra de doses da vacina, como, por exemplo, da vacina Pfizer, também esquemas suspeitos na aquisição de imunizantes e para o uso de medicamentos sem comprovação, como política de saúde em planos de saúde, principalmente aqueles que atendem mais idosos. E ao final dos trabalhos da CPI, o relatório de Renan Calheiros pediu o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas por crimes cometidos durante a pandemia. O principal alvo foi o presidente Jair Bolsonaro e 3 filhos dele, além de ministros, deputados, médicos, empresários, blogueiros e outras pessoas envolvidas em todas essas práticas que eu mencionei anteriormente. A pandemia de Covid-19 intensificou a crise econômica no Brasil. Com isso, houve um aumento da inflação e do preço de alimentos e produtos básicos, como o gás de cozinha e os combustíveis. Outro efeito dessa crise foi o retorno do país ao mapa da fome da ONU. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, pelo menos 19 milhões de brasileiros passam fome. E 55% da população apresenta algum nível de insegurança alimentar.
Insegurança alimentar significa que a pessoa não sabe se vai comer naquele dia ou quantas refeições ela vai poder fazer. Esse total de 55% da população representa, na verdade, perdão, o total de 19 milhões da população que passam fome representam 9% dos brasileiros. E isso equivale à população total do Chile, ou seja, um país inteiro passando fome. Quem fala mais sobre esse assunto é Daniel Souza, presidente do Conselho da ONG Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Bom, o Brasil hoje vive uma tragédia humanitária no que diz respeito à miséria e à fome. Não precisa ler nos jornais, não precisa esperar os dados estatísticos, é só sair na rua que a gente encontra famílias, centenas de milhares de pessoas, né, numa situação de total humilhação e de miséria e de fome. E apesar disso ter sido agravado pela pandemia, a gente pode afirmar com certeza que isso era anunciado, isso era esperado. A gente tem hoje 20 milhões de pessoas que não têm o que comer, que estão passando fome, e a gente tem mais da metade da população brasileira com algum grau de insegurança alimentar. A Ação da Cidadania tem 28 anos e nunca viu e nunca pensou que veria, né, uma situação como essa. Então, fazendo um breve histórico, eu posso explicar o porquê que a situação que a gente está vivendo agora, de certa forma, apesar da pandemia, era esperada. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome da ONU, né? É uma referência não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente tem um mundo inteiro querendo entender como que um país que tem uma fome histórica consegue sair do mapa da fome da ONU em tão pouco tempo. Em 2016, a gente tem, por conta da crise política e econômica, né, uma mudança de governo que já em 2017, no governo Temer, começa um processo de desmonte das políticas públicas de combate à fome. Esse processo se agrava barbaramente em 2018, né? E em 2019, no primeiro mês de governo, o presidente Jair Bolsonaro extingue os CONSEAs. E de lá para cá, a gente tem, em ritmo acelerado, um processo de desmonte dessas políticas públicas. Eu estou falando das políticas públicas porque a gente sabe que são elas, né? É o governo com estrutura, com recurso, mas principalmente com a vontade política, que consegue acabar com a fome nesse país, né? A Ação da Cidadania está fazendo a sua parte, faz a sua parte há quase 3 décadas, né? Arrecadou, a partir de 2020, mais de 30 mil toneladas de alimentos e distribuiu em todo o país. Mas o que a gente viu, e é por isso que eu quero recordar, né, da onde que vem esse processo, né, da fome, da miséria, mas quando a pandemia, então, atinge o país, a gente tem, desde 2017, esse desmonte, né, de uma estrutura que combate a fome. Então, a pandemia atinge a população que está mais vulnerável em cheio. E a gente tem hoje esse quadro absolutamente trágico. A Ação da Cidadania, em 2020, começa uma campanha contínua, não mais uma campanha simbólica, como é o Natal Sem Fome, e aí a gente emenda com o Natal Sem Fome, de 2020, emenda com o Brasil Sem Fome esse ano, que emenda com o Natal Sem Fome, e a gente, ano que vem, vai continuar arrecadando alimentos. E agora a gente volta a falar sobre política nacional. Bom, o ano de 2021 foi marcado por várias tensões entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O presidente Jair Bolsonaro e os aliados fizeram provocações a membros do Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação às decisões tomadas pelo STF sobre a condução da pandemia. Também houve movimentações que pediram o voto impresso e levantaram suspeitas infundadas e não comprovadas
sobre as urnas eletrônicas. O ápice dessa tensão se deu no período que antecedeu o feriado de 7 de setembro, momento em que o presidente Jair Bolsonaro e os apoiadores dele não economizaram em declarações que apontavam para a possibilidade de haver medidas radicais. Mas o presidente voltou atrás e produziu uma carta em conjunto com o ex-presidente Michel Temer, em que baixou o tom do discurso. Outra marca do ano foi o acúmulo de pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mais de 1.500 pessoas e mais de 500 organizações assinaram pedidos de impeachment. Foram enviados, até o final de 2021, 143 documentos ao presidente da Câmara dos Deputados pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Até agora, apenas 7 foram arquivados ou desconsiderados. Mudando de assunto, as emergências climáticas também pautaram as discussões políticas em 2021, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A ocorrência cada vez maior de eventos extremos levou os organismos internacionais a cobrarem por esforços conjuntos para a redução das emissões de carbono e a preservação das florestas, com foco especial para a Amazônia. Mas a política externa do atual governo não tem respondido à altura às cobranças e fez isso em 2 eventos internacionais que debateram as questões climáticas. Tanto na Cúpula do Clima quanto na COP26, o Brasil usou dados incorretos sobre o meio ambiente e fez propostas insuficientes de combate ao desmatamento e de redução da emissão de gases do efeito estufa. E nós vamos para uma pausa na nossa retrospectiva e a gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo, viu? Porque a gente retorna essa retrospectiva para falar do cenário estadual. Espero que você continue assistindo Conexões, se não saia daí, e também, sempre que possível, participe com a gente. Você faz isso no nosso perfil do Facebook, do YouTube, no Instagram, no Twitter, ou seja, em qualquer uma das nossas redes sociais. É só deixar sua mensagem lá. Além disso, dá para falar com a gente pelo WhatsApp, que é o 62991811406. 62991811406. Espero daqui a pouquinho. Estamos de volta com o primeiro informativo do Conexões desse ano de 2022. Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro. Antes de passar para o cenário estadual, vou relembrar com vocês algumas coisas importantes. Se é a primeira vez que você está assistindo a gente, pela televisão ou pelo YouTube, confere aí quais são os nossos canais, onde você pode assistir a TV UFG, se você tiver gostado do nosso conteúdo, e eu espero que tenha. Bom, a TV UFG vai ao ar no canal 15.1 do Sinal Aberto, no canal 21 da NET Goiânia, também no site da TV UFG e no aplicativo. Para baixar o aplicativo, seu celular tem que ter modelo Android, e você vai lá na sua loja virtual e baixa gratuitamente. Além disso, o programa é exibido no Facebook e no YouTube. Se você prefere escutar as nossas conversas, dos debates e o nosso informativo, você pode fazer isso na Rádio Universitária. O programa é exibido simultaneamente. A Rádio Universitária pode ser sintonizada nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Claro, nem sempre dá para ver o programa ao vivo, 4h30 da tarde. Então, você pode conferir os nossos vídeos que ficam salvos lá no YouTube e também pode escutar os debates do Conexões, porque eles viram podcast. Vai lá nos perfis da Rádio Universitária no Deezer ou no Spotify e escuta o programa durante o seu trajeto para o trabalho, no carro, no ônibus, no fone de ouvido. Bem bacana poder ter esses diferentes recursos para você conferir o nosso conteúdo. Agora sim, vamos falar um pouquinho mais sobre o cenário local, cenário estadual, nesse 2021 que acabou de acabar. Os primeiros meses do ano, a pandemia de Covid-19 retirou do cenário político
duas importantes figuras goianas. Em janeiro, a doença causou a morte de Maguito Vilela, que você vê aí na imagem ao lado. Ele, ex-governador de Goiás e prefeito licenciado de Goiânia. Ele venceu as eleições de 2020 no segundo turno. Por conta do falecimento de Maguito, o vice dele, Rogério Cruz, assumiu a prefeitura. Maguito Vilela teve longa trajetória política. Foi vereador, prefeito, governador e senador. E uma outra vítima da Covid foi o ex-governador de Goiás e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Helenês Cândido, que faleceu em março, a caminho de Caldas Novas, onde a família dele havia conseguido uma UTI para a internação dele. E esses dois políticos foram só dois nomes entre os milhares de mortos em decorrência da Covid-19, apenas em Goiás, no primeiro semestre desse ano. Com a escalada de casos devido a uma segunda onda de contaminações, os meses de março e abril foram os mais letais da pandemia, aqui no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram registradas 3.041 mortes em março e 3.288 mortes em abril em decorrência da Covid-19. E por conta dessa segunda onda, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou um decreto que determinou o fechamento do comércio durante 7 dias, já no começo do mês de março. A medida determinava que eram serviços essenciais as unidades de atendimento de saúde, farmácias, cemitérios, funerárias, revendedores de gás e combustíveis e comércios de produtos alimentícios, ou seja, só essas lojas e esses estabelecimentos poderiam funcionar. As medidas de fechamento do comércio e a limitação de circulação permaneceram durante todo o mês de março e foram flexibilizadas ao longo do mês e também na sequência. E o aumento do número de pessoas contaminadas, da ocupação de leitos e do número de óbitos por causa da Covid-19 levou à suspensão de feriados, festas e eventos religiosos aqui em Goiás em 2021. Em fevereiro, o governador Ronaldo Caiado cancelou o ponto facultativo dos funcionários públicos estaduais durante o feriado de carnaval e não houve nenhuma celebração de rua como em anos anteriores. Em maio, foi definido que a festa de Trindade seria realizada de forma completamente virtual, sem a presença dos fiéis em espaços físicos da cidade. 2021 também foi ano que trouxe índices revoltantes no meio ambiente e na segurança pública do Estado. Falando do meio ambiente, você está vendo aí uma foto de um incêndio na Chapada dos Veadeiros. E os incêndios florestais, não só na Chapada, mas em todo o estado, aumentaram 16% em comparação com os primeiros meses de 2020, em toda a extensão do território goiano. Outra marca ruim para o estado foi que os registros de casos de violência contra a mulher aumentaram no primeiro semestre em Goiás. Nos primeiros meses, o estado contabilizou mais de 5.000 registros de agressões a mulheres. E isso representou um aumento de aproximadamente 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente está quase chegando no final na nossa retrospectiva do Conexões. Infelizmente, na última notícia, né, as duas últimas informações são nada boas. O final do ano ficou marcado pela morte de outras duas figuras públicas goianas, uma da música e outra da política. No dia 5 de novembro, a cantora e compositora Marília Mendonça, que aparece aqui na foto, faleceu aos 26 anos em um acidente de avião, quando se deslocava para um show. Esse acidente ocorreu próximo à cidade de Piedade de Caratinga, no oeste de Minas Gerais. 4 dias depois, morreu o ex-senador e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, aos 87 anos. Ele estava internado em São Paulo há mais de 3 meses, por causa de um AVC, um acidente vascular cerebral. Ele sofreu esse acidente vascular cerebral no início do mês de agosto. E só a cargo de curiosidade, né, acho que todo mundo sabe disso, mas é interessante falar, interessante não, né, triste falar, os dois
naturais de Cristianópolis, cidade do interior do estado. Marília Mendonça e Iris Rezende, que nos deixaram no finalzinho de 2021. Bom, mas não é para a gente terminar as conexões tristes, né? Porque a gente espera que 2022 seja um ano com notícias melhores, principalmente em relação ao combate à pandemia de Covid-19, com mais igualdade social, já que a gente falou de fome no primeiro bloco, com menos tensões políticas, né, esse ano eleitoral. E você sabe que pode contar com a TV UFG e com conexões para cobrir a realidade, o dia a dia do Brasil, do estado de Goiás, de Goiânia, e você, claro, pode participar dessa cobertura. Mande a sua sugestão de pauta, seu vídeo, a sua crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa que você quiser. Você faz isso nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Deixa um comentário num vídeo nosso ou manda uma mensagem direta que a gente vai receber a sua mensagem com muito carinho. Além disso, a gente tem o WhatsApp. Pode mandar uma mensagem para a gente, que a nossa assessoria vai te responder de forma muito cuidadosa. O WhatsApp é o 62 99181 1406. 62 99181 1406. Eu me despeço de você nesse primeiro Conexões do ano. Te desejo um ótimo final de tarde. Te espero na próxima terça-feira, quando a gente retoma as nossas atividades ao vivo. A gente tem mais debate importante para você aqui na TV UFG, 4h30 da tarde. Até lá!